texto de Êxodo, capítulo 20, texto da exposição da palavra do nosso Senhor nesta manhã. Êxodo, capítulo 20. Faremos a leitura do verso 8º até o verso de número 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Nosso bendito Pai, nós queremos te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor, com a tua graça, me use na pregação da tua palavra, na exposição deste mandamento, e que possamos, ó Deus, compreender e entender à luz da tua palavra, que o dia do Senhor, o dia de adoração pública a ti, este dia, Pai, o domingo, primeiro dia da semana, dia em que o teu povo é chamado com santa vocação para adorar ao Senhor em culto solene. Que os irmãos que aqui estão, ó Pai, possam ouvir a tua voz e ouvir a exposição, ó Deus, desta verdade, e possam, ó Deus, amar este dia, amar, ó Deus, a revelação da tua palavra através da tua lei. Que nada, ó Senhor, aqui nos distraia, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Os irmãos podem se assentar. O povo de Deus, nós, o povo de Deus, nós somos chamados com santa vocação para adorar a Deus num dia que é especial. O nosso Senhor nos chama com santa vocação para adorarmos a Ele no dia que Ele fez. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nos regozijemo-nos nele. Este é o que diz o salmista no Salmo de número 118. Esta deve ser a expressão não somente no nosso rosto, mas também no nosso coração, quando nós somos chamados pelo Senhor para adorar a Ele. E este dia especial, é o dia do Senhor, o domingo. Contudo, falar sobre o dia do Senhor não é ponto pacífico entre as religiões no Brasil e no mundo. Na verdade, não é ponto pacífico simplesmente na relação entre o cristianismo e outras religiões. Não há somente discordância nessas coisas. Há muita discordância também até dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas ditas evangélicas não compreendem, não entendem, não aprovam o que seria o dia do Senhor, como nós sustentamos. Um dia de culto a Deus, dia de adoração pública ao nosso Senhor. Para muitos, especialmente para aqueles que são chamados de sabatistas ou aqueles que são membros da Igreja Adventista do 7º dia, o dia que deve ser guardado santo para eles é o sábado. O sábado do dia da semana mesmo. O último dia da semana, não o domingo, pois na lei eles veem uma ordenança para santificar o sábado e não há, segundo eles,
um texto sequer na Escritura ou no Novo Testamento que indique que esse dia mudou. Todavia, mais uma vez, estes envolvidos nesta religião, eles caem em um grave erro. Um erro que não é cometido simplesmente hoje, em nossos dias, mas um erro cometido no passado. É a ideia de que somente aquilo que é imperativo, somente aquilo que é explícito na Escritura, é uma verdade que deve ser abraçada e praticada. Considerar apenas o que é explícito na Escritura, o que é expresso com clareza na Palavra de Deus, era não somente uma prática, mas uma característica dos movimentos heréticos no passado. Somente os hereges no passado sustentavam a ideia de que somente aquilo que é declarado explicitamente pode ser uma verdade que deve ser praticada na Igreja de Cristo. A verdadeira ortodoxia nunca aprovou esse tipo de ideia. Nós estamos plenamente convencidos de que a verdade do Senhor ela é extraída de textos explícitos, sim, mas também de verdades que são extraídas de toda a Escritura quando comparamos texto com texto. Quando comparamos, através de uma interpretação adequada, textos mais obscuros sendo interpretados através de textos mais claros. Quando nós extraímos da Escritura como um todo conclusões que são necessárias, que são inegociáveis, verdades que não podem ser negadas. E a verdade que o dia do Senhor é o domingo, não mais o sábado, é esta verdade também. Isso nós vemos e nós partiremos aqui deste texto de Êxodo, capítulo 20, para falarmos sobre isso. Mas antes de começarmos a tratar sobre esta verdade, nós observaremos o seguinte: é que agora nós estamos no 4º mandamento e este é o último mandamento da primeira tábua da lei. E este 4º mandamento, ele liga a primeira tábua da lei à segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei vai tratar, sobretudo, especialmente, sobre a relação do homem com o seu Deus. É a minha relação com o meu Senhor. Os outros mandamentos vão tratar especialmente da minha relação com o próximo. Obviamente que, uma vez que eu observo os outros mandamentos, os outros 6 mandamentos, eu estou lidando com o meu Senhor também. Porque tudo deve ser feito como Ele requer na sua lei, e isso é agradável a Ele. Mas os 4 primeiros mandamentos são a minha relação com o meu Senhor, revelam se eu amo ou não ao meu Senhor de todo o coração e de toda a minha alma, como o Senhor Jesus Cristo resume a primeira tábua da lei. É interessante observarmos que o 4º mandamento difere dos 3 anteriores, porque é dito logo inicialmente no texto, num aspecto positivo, não negativo. Lembrem-se, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele começa com um aspecto positivo. Nós veremos durante este mandamento ainda que ele vai abordar um aspecto negativo da lei do Senhor no 4º mandamento também. Mas ele diz, lembra-te. E é interessante esta palavra, lembra-te, porque é como se ele estivesse dizendo assim, vocês devem sempre se recordar disso. É como se o Senhor dissesse assim, o homem, ele é naturalmente inclinado a esquecer deste santo dia. Com frequência, na sua caminhada durante a semana, na segunda, terça, quarta, quinta, ele esquece deste dia. Então ele diz, lembra-te. O povo do Senhor no passado esquecia deste dia, profanava este dia, não observava ou guardava este dia como o Senhor requer na sua palavra. Nós hoje não somos diferentes deles.
Por essa razão, o Senhor vai dizer, lembra-te do dia de sábado. O quarto mandamento, meus irmãos, diferente do que algumas pessoas podem imaginar, ele é lei moral de Deus, não cerimonial. Porque algumas pessoas podem pensar assim, não, eu não devo guardar o sábado hoje, ou melhor, eu não devo guardar um dia como um dia santo para adoração ao Senhor. Porque isso passou. A ordenança aí de guardar um dia entre 7 é algo que a gente deve observar hoje. É como se os outros mandamentos eles fossem úteis e válidos, e então ele vai dizer assim, não matar, eu não posso matar não, o mandamento diz lá. Adulterar, não, não posso adulterar, porque o mandamento diz que eu não posso adulterar. O mandamento diz que eu não devo cobiçar, mas quanto ao quarto mandamento, parece que ele pode ser retirado de lá e tratado como um mandamento que não tem utilidade alguma para nós hoje. Mas a verdade é que este mandamento ele faz parte da lei moral de Deus. E como veremos mais à frente, o mandamento existe para nós e sobre nós antes mesmo desta lei moral do Senhor ser estabelecida. O mandamento de guardar um dia entre 7 foi estabelecido desde a criação. É um mandamento que deve ser ordenado para o homem, tanto aquele que está em plena comunhão com o Senhor, como aqueles que não conhecem o Senhor. É uma ordenança da criação do nosso Deus. Uma vez, meus irmãos, que ele está entre os 10 mandamentos, o quarto mandamento não pode ser considerado como sendo de natureza diferente. Este mandamento, assim como todos os outros, revelam o caráter do nosso Senhor. Este mandamento deve ser observado, deve ser praticado. Existe no sábado do Antigo Testamento, o 7º dia, um aspecto que é temporário. Mas o princípio de um dia entre 7, separado para adoração, é perpétuo. Quanto ao dia específico, o 7º dia, há um aspecto temporário. Mas quanto a separar um dia entre 7 dias da semana, isso é um mandamento e uma ordenança perpétua. É exatamente isso que vai dizer a nossos padrões doutrinários. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 21, na 7ª sessão, nos dirá o seguinte, a respeito disso. Este capítulo vai tratar do dia do Senhor e o culto religioso. E é interessante notarmos que, como nossos padrões vão incluir e envolver num só capítulo, o dia do Senhor e o culto religioso. É que no dia do Senhor é dia de culto a Deus, do culto religioso e do domingo. Então, na 7ª sessão, vai dizer assim, como é lei da natureza, que em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Sábado cristão, dia do Senhor, um domingo. Meus irmãos, uma vez que a ordem para trabalhar e casar são obrigações perpétuas, estabelecidas em Gênesis, no Antigo Testamento, a ordenação de um dia entre 7 também é. A lei positiva moral, como propõe alguém, é quando é estabelecido certos elementos em uma lei para instruções adicionais para o cumprimento do mandamento ou da lei.
Então, quando instruções adicionais são colocadas a um mandamento, isso é chamado de lei ou lei positivo-moral. A exigência do quarto mandamento é que tenhamos um espaço de tempo para a adoração a Deus. Uma exigência moral, perpétua. Quanto à determinação do dia, é uma lei positivo-moral, através da qual é determinado um dia e tempo. Mudar este dia e tempo, mudar esse último aspecto, não altera o caráter dessa lei. Porque o princípio estabelecido é: guarde um dia entre 7. Quanto ao dia, não é perpétuo, pode ser transferido para um outro dia. É exatamente isso que nós veremos na Escritura à medida que formos caminhando por ela. É interessante notarmos que a palavra que é traduzida aqui por sábado seria a palavra Shabat. E a palavra Shabat significa descansar ou cessar. Este é o significado da palavra, literalmente, Shabat. Sábado, meus irmãos, não é, como alguns podem imaginar, necessariamente o nome de um dia da semana, mas aponta para um determinado tipo de dia. Como escreveu alguém, em Êxodo capítulo 20, versículos 9 ao versículo 10, ele vai dizer: sétimo é ambíguo. Pode ter qualquer desses dois significados. Aí ele vai escrever: é natural presumir que o ponto inicial é o primeiro dia da semana, domingo. O que faz com que o sétimo seja o sábado dos nossos calendários. Mas, na verdade, o quarto mandamento não especifica um ponto inicial. Refere-se apenas à sequência. Trabalhe 6 dias e descanse no sétimo. Trabalhe 6 dias e descanse no sétimo. O princípio é que deve ser guardado um dia entre 7, um dia de 24 horas, uma rotação inteira da Terra. Este é o princípio. Um dia de 24 horas, uma rotação inteira da Terra. É assim que vocês devem observar. Este é o princípio do mandamento. Não faz parte desse princípio se é o último dia da semana, o quarto ou o primeiro dia da semana. Ele não estabelece neste mandamento precisamente qual o dia. Quanto ao dia, outras questões determinarão isso. Nós vemos no Antigo Testamento e veremos que o sétimo dia foi considerado como o dia de santa convocação, o santo dia do Senhor. Então, para nós, presbiterianos, nós entendemos que o princípio de se observar um dia para o descanso se encontra na criação. Então, ao contrário do que muitos podem pensar, o Shabat não é uma ordem dada inicialmente em Êxodo capítulo 20, no Decálogo, mas sim na criação. Não é aqui a primeira vez que isso aparece. O mandato de observar um dia como dia de descanso nos é ensinado por Deus na obra da criação do mundo. É justamente o fato de Deus ter descansado no sétimo dia que o Shabat passou a ser observado no sétimo dia da semana como sábado do Senhor. É isso que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, onde encontramos as seguintes palavras: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. É onde encontramos pela primeira vez essa verdade sendo revelada. O Senhor descansou de toda a sua obra da criação no 7º dia. Ele descansou da obra. O Senhor, como vai dizer o Senhor Jesus Cristo, continua trabalhando hoje, mas não criando as coisas, mas sim governando, conduzindo e sustentando através da obra da providência. Mas o fato é, ele criou tudo o que tinha para criar e ele descansou. Como escreveu Piper,
O alento de Deus no sétimo dia foi um alento de alegria, quando contemplou a beleza e a perfeição de tudo que ele havia feito. Na conclusão do sexto dia, Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. No sétimo dia, Deus contemplou seu trabalho e teve grande satisfação com o que tinha feito. Foi um descanso de contentamento, um descanso de contemplação. Assim como nós damos um passo para trás para olhar aquilo que temos construído ou conseguido fazer, é como que se Deus se afastou um passo para trás para contemplar a sua obra com prazer. Este foi o dia que o Senhor descansou. E este dia passou a ser para Adão um dia santo. Este dia não foi um dia que foi revelado a ele numa palavra escrita como nós temos hoje, mas naturalmente. Era um conhecimento dele que a observação desse dia era exigido por Deus. A lei do nosso Deus estava gravada no coração de Adão no Éden. Ele conhecia estas coisas. A lei, por exemplo, não havia sido estabelecida ainda os 10 mandamentos, onde diz, não adulterarás. Mas você certamente se lembra do caso de José, onde ele vai dizer que não deve se deitar com a mulher, porque assim ele estaria pecando contra o seu Senhor. Onde foi que foi estabelecido a verdade da lei do Senhor de que nós não podemos nos deitar com a mulher de outro homem, porque isso é adultério? Esta lei já estava no coração dele. Assim como a lei de guardar este dia santificado para o Senhor era uma lei que estava gravada no coração do próprio Adão. O ritmo de trabalho, meus irmãos, de 6 dias de serviço e 1 de descanso, nos faz recordar da obra da criação de Deus. Exatamente baseado nesta obra da criação de Deus que o mandamento está fundamentado, ele vai dizer, não é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. No finalzinho ele vai dizer, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. No 7º dia descansou. É interessante notarmos que à medida que nós vamos observando a progressividade da revelação de Deus na escritura do Antigo Testamento, nós observaremos que aqueles que eram filhos de Adão, eles passaram a adorar a Deus. E é o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 3, onde encontramos as seguintes palavras. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E é interessante notarmos que eles adoravam no fim do dia. E o que nós podemos inferir daqui, o que possivelmente aconteceu naquela ocasião é que ele estava adorando a Deus no 7º dia. Eles possivelmente estavam adorando o seu Deus no dia de sábado. É interessante outro texto também que nós podemos observar, que é um texto que é uma ocasião que aconteceu antes da lei de Deus também ser entregue. Uma passagem que você certamente conhece, que é a do maná. Em Êxodo, capítulo 16, versículo de número 23. Nesse texto, se faz menção do sábado como já notório e observado entre os israelitas na dádiva do maná antes da promulgação da lei de Deus. Eles recebem a ordem de colher uma quantia dupla no 6º dia, com o fim de serem sustentados no 6º e no 7º dia. E este era o sábado do Senhor. Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai-o, guardando para a manhã seguinte. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias.
cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Está aqui, sábado, a palavra Shabat, que aponta para qualquer dia que fosse santificado para o culto e descanso, e isso independentemente do dia da semana. Isso que eu acabei de falar aqui é o que vai ser revelado aqui num texto que nós leremos de Levítico, capítulo de número 23. É interessante observarmos esse texto porque o sábado ou Shabat é utilizado para vários dias que não são necessariamente o sétimo dia da semana, como o sábado. Em Levítico capítulo 23, nós encontramos as festas do Senhor, onde ele vai determinar as festas em adoração a Ele. Então, em Levítico capítulo 23, nós começamos lendo assim. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então ele vai dizer, quais são as festas? Primeiro, o sábado semanal. Ele vai dizer no versículo 3, 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Depois ele vai falar sobre a festa da Páscoa. Versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo, é a Páscoa do Senhor. 7 mais 7, o 14 do mês, o sétimo dia. Versículo 6, ele vai dizer, e aos 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. 15º dia, primeiro dia da semana. Então ele vai dizer no versículo 7, no primeiro dia da semana, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Veja só. Como no sábado, ele está tratando aqui o primeiro dia da semana da mesma forma. Então ele vai dizer, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Depois, a partir do versículo 9, ele vai começar a falar sobre a festa das semanas, que também é chamada de festa de Pentecostes. Então ele vai dizer assim, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 10, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Versículo 12. No dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. O sacerdote o moverá, primeiro dia da semana. No dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Em que dia? Primeiro dia da semana. Versículo 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Versículo 14. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então o versículo 15 diz, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Versículo 16, até o dia imediato ao sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, eram 7 vezes 7,
49, e ele vai dizer, no dia imediato ao sábado. Qual o dia imediato ao sábado? Primeiro dia da semana. 50, é isso que diz, Pentecostes. Aponta para este número mesmo. Vocês devem estar reunidos. É dia de adoração a Deus. É interessante que isso aqui aponta para Atos, que a gente vai ver mais tarde, a ocasião em que acontece o Pentecostes, onde acontece aquele milagre grandioso, foi no primeiro dia da semana, um domingo. Então ele vai seguir falando sobre vários dias assim. No texto de Levítico, mesmo dia, primeiro dia da semana, no dia seguinte, na festa das trombetas da mesma forma. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos, de trombetas, santa convocação. Na festa do dia da expiação, no dia da expiação também. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 26, versículo 27. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Então vejam, meus irmãos, não é somente o dia 7º que é chamado de sábado ao Senhor. Não é somente o dia 7º que deve ser guardado com zelo e que é me proibido fazer uma série de coisas. Não é somente o 7º dia aqui que é chamado um dia de santa convocação, de culto solene ao Senhor. Mesma coisa, a festa dos tabernáculos e o dia de encerramento do ciclo anual das festas do Senhor. Ele vai considerar da mesma forma. Você pode ler Levítico capítulo 23 e ir considerando estas coisas. Ao 8º dia, primeiro dia da semana, tratando assim sobre o domingo. Versículo 40 vai dizer, no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Ele termina dizendo assim no versículo 44, assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. É interessante demais notarmos isso. No dia posterior ao 14º dia, Páscoa ao Senhor, primeiro dia da semana, dia de santa convocação. Dia imediato ao sábado. Sobre o que as festas falam, era celebrado no dia 15º dia, esta adoração ao Senhor que aponta para Cristo, aquele que é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. É interessante ali, a Páscoa ao Senhor, quando o Senhor redimiu os homens e mulheres que eram seus da mão dos egípcios. Isso é Páscoa ao Senhor. Primícias que aponta para a ressurreição. Aquela primeira folhinha que sai da planta é a sua messe. Essas são as primícias ao Senhor. Ele vai tratar lá também, primeiro dia da semana. Você vai ver a festa de Pentecostes também, dia imediato ao sábado, 49 dias de festa das primícias. O 50º dia. Isso acontecia no domingo, primeiro dia da semana. No Antigo Testamento, já havia uma previsão de mudança do dia 7º para o primeiro dia da semana. Shabat não era necessariamente o 7º dia da semana. Alguém escreveu o seguinte sobre expiação e tabernáculo. Pentecostes e tabernáculos incluem cada um 2 sábados nos primeiros dias. É provável que os 2 sábados na festa da Páscoa também sejam no primeiro dia. Assim, todas as 3 festas anuais que antecipam a redenção de Cristo
caracterizam-se por ser sábados no primeiro dia. Regulados pelo sábado, mas feitos no primeiro dia da semana. Então, se todos esses dias são chamados de sábado, logo concluímos que a palavra sábado jamais deve ser defendida como um nome para um dia da semana específico. O novo dia, então, como nessas passagens que nós lemos, já é anunciado no Antigo Testamento. Mas a mudança principal que se dá, o que revela com muita clareza a grandiosidade deste novo dia que será estabelecido, é o que já é apontado em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 15. Texto que nós lemos aqui na revelação da vontade de Deus, onde a lei do nosso Senhor é repetida mais uma vez. E eu não sei se você notou a diferença que há lá, mas há uma diferença sobre em que é baseado a observação deste dia. Deuteronômio, capítulo 5, vai dizer assim a palavra de Deus. Versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, versículo 15, ele vai dizer, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, diferente do texto de Êxodo, capítulo 20, que vai se basear na obra da criação, o texto de Deuteronômio, capítulo 5, está baseado na obra da redenção. Porque vocês foram salvos, porque vocês foram redimidos, porque vocês foram arrancados das mãos daqueles que são nossos inimigos, vocês devem guardar este dia como um dia santo. É interessante, meus irmãos, que esta obra da redenção, como nós sabemos, aponta para a obra redentora do nosso bendito Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E há um paralelo aqui desse texto de Deuteronômio, capítulo 5, com um texto que encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículos 9 e 10. Assim diz Hebreus, capítulo 9 e 10. Capítulo 9, versículo 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aquele que entrou no descanso de Deus e descansou de suas obras, aponta para Cristo, aquele que descansou das suas obras, na obra da redenção. A obra da redenção de Cristo, sobretudo quando ele morre pelo homem, é sepultado e ressuscita, é quando o nosso Senhor Jesus Cristo descansou de todas as suas obras. Ele descansou e ressuscitou. Este é o descanso do nosso Senhor. O texto de Deuteronômio aponta para esta obra redentora, completa e agora perfeita em Cristo. Mas algumas pessoas não conseguirão entender estas verdades e eles vão pensar assim o seguinte: você está falando em guardar um dia, hoje, para observação, um culto ao Senhor. E vão dizer assim, mas há textos no Novo Testamento que dirão que eu não devo me importar com dias. Então eles vão abrir Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, onde encontramos as palavras: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias.
cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Um outro texto é Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde é dito: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Uma vez que os dias santos do Antigo Testamento foram abrogados, não devem mais ser observados, o sábado foi mudado para o domingo. É interessante porque quando Colossenses capítulo 2 ele vai tratar sobre sábados, ele não está falando aqui simplesmente sobre as festas do Senhor, que eram sábados do Senhor, como nós vimos em Levítico capítulo de número 23. Aqui aponta também e é abolido o sábado como o sétimo dia para a ocasião de culto solene ou santa convocação. Então, tanto as festas foram abolidas, como o sábado como o sétimo dia. Por que razão? Porque Cristo cumpriu. Porque Cristo cumpriu perfeitamente o sábado. Essa mudança não foi na observância moral desse mandamento, como um dia que deve ser guardado entre 7, mas sim prático. A rejeição da observação do sétimo dia do Antigo Testamento para um outro dia. Meus irmãos, todas essas práticas do Antigo Testamento, esses sábados, dia de festas ao Senhor, apontavam para Cristo e encontram seu cumprimento nele. Por exemplo, na festa do tabernáculo, o povo era lembrado que Deus era o Deus da salvação. No último dia da festa, o sacerdote ele derramava a água. E é interessante o que nós lemos em João capítulo 7, versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, ele está se referindo a essa festa do tabernáculo. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O tabernáculo, a festa do tabernáculo apontava para Cristo. É dele que vai fluir um rio, água viva que pode salvar o homem do inferno. A festa da Páscoa também encontrou seu cumprimento em Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro era imolado na Páscoa ao Senhor, apontava para Cristo, aquele que foi imolado para a nossa salvação. Aquele que foi imolado e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser redimidos do inferno. A festa dos pães asmos, lembrem-se, aponta para aquela ideia das primícias, da messe. Aponta para a ressurreição de Cristo. Como diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Apontando para a obra de Cristo que foi plenamente consumada na sua ressurreição. Cristo surgiu dos mortos como as primícias. Pentecostes aponta para a grande festa da colheita. Apontava para o derramamento do Espírito Santo. E é exatamente isso que acontece lá em Atos capítulo 2. Festa de Pentecostes. Meus irmãos, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo foi o ponto mais alto que fez com que todo este processo mudasse do sábado para o domingo. A pergunta de número 59 do breve catecismo de Westminster nos ensinará, a partir de inferências feitas da Escritura, que dia verdadeiro deve ser observado. Assim é a pergunta:
qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Resposta: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para descanso semanal e desde então prevaleceu o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou domingo, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, o domingo, diferentemente do sábado do Velho Testamento, aponta para a recriação de Deus, aponta para a obra da redenção do nosso Senhor. Mas você talvez pergunte assim, mas quem mudou o dia? Quem tem autoridade para mudar este dia do sábado para o domingo? Alguns pensarão assim, não, isso foi uma imposição arbitrária de Constantino. Foi Constantino quem determinou. Constantino disse que o 1º dia da semana, o domingo, deve ser observado, não mais o sábado. Mas a verdade, meus irmãos, é que a determinação deste dia não foi uma imposição de Constantino, como alguns podem alegar. Isso aconteceu muito antes. A obra redentora de Cristo faz essa mudança. A mudança da velha dispensação para a nova dispensação. Então, Cristo foi sepultado no 6º dia, sepultado ao entardecer desse dia, permaneceu durante todo o 7º dia e ressuscitou no 1º dia da semana. Ele cumpriu e sepultou o sábado do Antigo Testamento, quando foi sepultado, e ressurgiu com um novo sábado, que é o dia do Senhor. Foi exatamente neste dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, 1º dia da semana, como nos ensinam os evangelhos em Marcos capítulo 16, versículo 9, que diz: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do 1º dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, Cristo descansa da obra da redenção na ressurreição, e ele continua trabalhando até hoje, não é? Na obra da criação ele descansou, mas ele, como Deus, ele continua trabalhando até hoje, e ele especificou um dia para isto, na sua ressurreição. O Salmo de número 118, que nós lemos no início do culto, aponta para este dia. E é interessante que é uma referência no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, para esta verdade que encontramos em Salmo 118, versículo 4. O que é que diz o Salmo 118, versículo de número 4? Na verdade, o versículo de número 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então o versículo seguinte vai dizer: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ele vai falar também sobre a pedra que foi rejeitada e tudo mais. É interessante observarmos o texto de Atos, capítulo 4, versículos 10 e 11. Ele vai fazer uma referência ao Salmo de número 118. Versículo de número 10 e 11 diz assim: Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. É interessante ele apontar aqui para a obra da ressurreição de Cristo. E o texto vai dizer lá: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O Salmo de número 118, meus irmãos, está apontando para Cristo. Aquele que morreu no 1º dia, aquele que ressuscitou no 1º dia da semana. E ele vai dizer: alegremo-nos e nos regozijemo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez.
aponta para esse grande e glorioso dia da ressurreição de Cristo, o dia em que nós, como povo de Deus, devemos nos alegrar e nos regozijar, porque é o grande dia do Senhor, o dia da ressurreição. Mas o Senhor Jesus Cristo não somente praticou ou ressuscitou neste dia, apontando para a mudança do sábado para o domingo. Nós observamos na Escritura Cristo praticando a adoração neste primeiro dia da semana também. Não somente Cristo, também os apóstolos juntamente com ele. A prática de Cristo e os apóstolos, inspirados no Novo Testamento, nos ensinam bastante sobre essa mudança. Nas Escrituras, como escreve Bannerman, encontramos o exemplo de Cristo em suas repetidas e solenes aparições aos seus discípulos reunidos depois da sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Encontramos a reunião determinada das igrejas sob a orientação inspirada e apostólica nesse mesmo dia. Encontramos as contribuições semanais feitas pelas congregações reunidas no primeiro dia da semana. Deparamo-nos com o nome diferenciado que lhe foi atribuído, Dia do Senhor. Tudo isso é suficiente para estabelecer um precedente bíblico para a mudança do dia, de igual autoridade a um mandamento explícito. Aquilo que é extraído através dessas deduções é tão autoritativo quanto um texto que é explícito. É exatamente isso que vai começar a ser praticado na Igreja de Cristo. Nós observamos João capítulo 20, versículo 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então o versículo de número 26 vai dizer o seguinte: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Cristo se reuniu com os seus discípulos no primeiro dia da semana e saudou aqueles irmãos. Paz seja convosco. Os encontros de Cristo com os discípulos certamente eram momentos de adoração, como no caso em que os crentes se encontram com o Senhor. Quando o povo do Senhor se encontra com Ele para adoração. O Novo Testamento nos ensina que os apóstolos, homens inspirados por Deus, instituíram o domingo, primeiro dia da semana, como dia para culto público. No dia de Pentecostes, os discípulos se reuniram para aguardar a promessa do Espírito Santo, primeiro dia da semana. Isso muito provavelmente também no domingo. O movimento do molho e a oferta de manjares para a festa de Pentecostes eram feitos no dia imediato ao sábado. Os apóstolos não fizeram uma imposição do sétimo dia aos crentes. O apóstolo Paulo ele vai contra a ideia de não somente impor essas coisas. Ele vai contra, por exemplo, a ideia de impor o sábado no Novo Testamento aos crentes. O que revela que já não era uma prática observada no Novo Testamento, a observância do sábado. Os judaizantes chegavam nas igrejas e queriam impor a observância do sábado, e Paulo vai se opor claramente a ele. Você pode observar o texto de Gálatas todo. Quando os judaizantes tentam impor, e ele vai dizer que não é através dessas coisas que nós fomos salvos. Ele rejeita a observância do sábado. Ele vai expressamente contra aqueles que queriam obrigar os crentes a observar esse sétimo dia. Meus irmãos, Deus ele tem um dia especial para adoração. Alguns outros textos podem nos ajudar com isso. O Novo Testamento deixa claro que continua a existir um dia de culto, uma santa convocação para a Igreja de Cristo. Em Hebreus, depois
que é explicado que as sombras da lei foram rejeitadas e abrogadas, Hebreus capítulo 10, versículo 1, temos o ensino de que o povo de Deus tem a obrigação de congregar. Ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tiago também falou sobre isso para os cristãos, dizendo, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entram algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos, ele vai dizer, no vosso ajuntamento, apontando aqui para a reunião do povo de Deus ali no Novo Testamento. O povo de Deus se reúne. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar isso. O apóstolo Paulo também falou sobre essa santa convocação. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Quando vos ajuntais na igreja. Versículo 20 vai dizer, quando vos ajuntais num lugar. Versículo 33 vai dizer, quando vos ajuntais. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Ora, meus irmãos, se continua a existir um ajuntamento do povo de Deus para adoração ao Senhor, e se esse ajuntamento não acontecia nos mesmos dias do Velho Testamento, porque foram rejeitados, tudo isso só poderia acontecer no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7. Ele vai dizer, no primeiro dia da semana, ele estava reunido com seus discípulos. Para fazer o quê? Para partir o pão. Ele falava com eles. E se prolongou ali. Atos capítulo 20, versículo 7. Se o sétimo dia ainda tivesse de ser observado, eles teriam de se reunir no dia anterior, como está escrito em Levítico capítulo 23, versículo 3, ao invés de se reunirem no primeiro dia da semana. E é interessante a expressão partir do pão. Partir do pão aqui se refere à ceia do Senhor, que era feita em que dia? No primeiro dia da semana. Dia de culto a Deus. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, outro texto que vai nos falar sobre isso também. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A figura de tomar e a figura de partir aponta para ceia, que acontecia no dia do Senhor. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24 diz, e comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o partiu, e deu-lhe, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 33, nós encontramos a verdade que nos é mostrada, que a ceia do Senhor acontecia na santa convocação da igreja, que era no primeiro dia da semana. E ele vai dizer, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ele está tratando da ceia do Senhor, que muitos tentavam fazer de modo todo errado na igreja em Corinto. Mas um outro texto que
no último livro da Bíblia, nos revela e usa de fato a expressão dia do Senhor. É o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Turretini, um teólogo estudioso, escreveu o seguinte: de Apocalipse 1:10, onde João diz que ele se encontrava no Espírito no dia do Senhor, por certo não no sábado judaico, porque indubitavelmente o teria mencionado. Não em algum outro dia dentre os 7, porque nesse caso o título seria ambíguo, prestando-se mais para confundir do que para esclarecer. Mas naquele dia em que Cristo havia ressuscitado, no qual os apóstolos costumavam reunir-se para a realização do culto sacro e em que Paulo tinha ordenado se fizessem coletas, como era costume na igreja primitiva. Uma vez que ele fala daquele dia como conhecido e observado na igreja, não há dúvida de que ele foi distinguido por esse nome com base no uso aceito da igreja. De outro modo, quem entre os cristãos teria entendido o que João tinha em mente com esta designação, se porventura pretendesse designar algum outro dia? É interessante quando João escreve. Na Bíblia, na nossa tradução Almeida, Revista Atualizada, eles traduzem de uma forma diferente, mas se você observar a Almeida corrigida fiel, ele vai dizer assim: bem-aventurado, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras. Ele não está falando aqui de uma leitura individual da Bíblia, como quando lemos a Bíblia em casa. Ele está falando aqui da leitura pública da palavra de Deus na igreja. É por isso que aquele que lê a Escritura está no singular e os que ouvem está no plural. Aquele que lê. E quem faz a leitura é o mensageiro, o anjo da igreja, o pastor da igreja. Ele diz: no dia do Senhor, a quem lê e àqueles que escutam. A mensagem de Jesus para as igrejas seria lida no culto público pelo pastor daquela congregação. Do capítulo 1 ao capítulo 3, meus irmãos, João envolve o dia do Senhor, o dia da santa convocação. Ele vai chamar exatamente por esse nome. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Era neste dia que ele estava reunido. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achei-me no dia do Senhor. A leitura da Escritura era feita no culto público, no santo dia. É isso que diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. No Novo Testamento, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se reúne como nós estamos nos reunindo hoje. Porque Cristo ressuscitou no domingo. E uma vez que Cristo ressuscitou no domingo, toda a igreja de Cristo passou a se reunir neste dia como dia de culto solene, dia de adoração pública ao Senhor. O domingo hoje é o sábado cristão. O domingo hoje é o dia do descanso. É o dia do culto ao nosso Deus Trino. É o dia, meus irmãos, que nós desfrutamos um pouco daquilo que nós desfrutaremos na glória, que é o dia do Senhor eterno. No dia do Senhor, o domingo, nós experimentamos um pouco daquilo que nós experimentaremos eternamente. No dia do Senhor eterno. Por essa razão, nosso Deus nos chama para bendizer a Ele neste dia,
para louvar a Ele neste dia, para celebrar os sacramentos como o próprio Cristo nos ensinou no primeiro dia da semana, no culto público em adoração a Ele. Porque este é o dia próprio para isto. E esta é a ocasião mais excelente e própria para isto. E nós somos chamados a nos deleitar neste dia. É isso que vai dizer Isaías, capítulo 58, versículos 13 a 14. E eu encerro aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao meu sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O dia do Senhor deve ser um dia deleitoso para nós, meus irmãos, crentes em Cristo, salvos pelo nosso bendito Salvador. Louvemos ao nosso Senhor por isso, neste dia. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, porque temos este santo dia para adorar a Ti. Dia de santa vocação, dia de culto público ao Senhor, dia em que o Senhor nos chama para adoração ao Teu nome. Que possamos, ó Deus, entender estas verdades e que possamos amar este dia. E que este dia, ó Deus, seja para nós um dia deleitoso. Não um dia chato, Pai, enfadonho, mas um dia, ó Pai, deleitoso, como diz a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a amar o Teu dia, que é um dia, ó Deus, que não é sobre nós, mas sobre o Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se